Olá, colecionadores, seguidores do canal Coisa de Colecionador. Conforme eu prometi num outro vídeo, eu vou falar agora aqui do meu personagem favorito da DC Comics. Vou falar aqui um pouquinho do meu personagem. Mas antes disso, como sempre, você já sabe essa baboseira, né? Se inscreve no canal para ajudar a gente. E se você gostou do papo, no final deixa seu gostei ou não gostei, né? Aquela coisa de sempre. Também comente, é muito bom eu aprender um pouquinho também, de uma forma geral, e também aprender um pouquinho do gosto de quem segue o canal. O que gostaria de ouvir falar aqui? Né? Dê sugestões, deixe sugestões. Eu tenho uma biblioteca bem razoável para falar de muita coisa de quadrinhos, de cinema, de séries de televisão, de literatura e também, né, de rock, né? Muito bem. O personagem, agora é aquele negócio, rufem os tambores, porque eu vou falar de um personagem que ninguém conhece. Ou que quase ninguém conhece. Lógico, eu sei que vai ter alguém que vai conhecer, e talvez tenha alguém até que conheça mais do que eu. Pelo amor de Deus, né? Mas tá aqui, gente, ó. É o Espectro. O Espectro da DC Comics, o cara que foi o maior justiceiro da DC Comics nos anos 70. Deixa eu pegar aqui, aproveitar para pegar aqui para mostrar para vocês que a minha paixão pelo Espectro vem de muito, mas muito longa data. Deixa eu mostrar aqui quando começa a minha paixão pelo Espectro. Eu vou até abrir aqui o saquinho, uma coisa bem simples, você sabe que aqui as coisas são bem simples. Então tá aqui, ó. Depois eu vou gravar um vídeo mostrando as edições por dentro, tá, gente? Essa aqui é a edição, o vídeo de abertura, digamos assim, né? Que eu vou começar a falar do assunto. Bom, então aqui, ó. A primeiríssima edição do Espectro que eu li na vida, e de 1975, se eu não me engano, é 1975. Tá aqui, 1975, eu vou mostrando elas aqui, depois eu vou confirmar a data, mas é isso aqui, ó, número 2, publicados pela editora Brasil América Limitada, a famosa Ebal. Aqui é o número 1, que é essa capa que me marcou demais, eu tinha pouquíssima idade, e eu vi esse manequim aqui desmontado e o Espectro saindo lá nessa potência incrível, né? Desenhada por um dos grandes mestres que depois eu vim a reverenciar e a adorar, como hoje em dia eu adoro, que é o Jim Aparo. Jim Aparo é um gênio dos quadrinhos. Tá aqui outra capa muito impressionante do Espectro surgindo aqui da chama de uma vela, tal. Aqui vamos ao terceiro. Capas belíssimas. Aqui o Espectro com um polvo, né? E ele bem como um espírito, como uma entidade, com alguma coisa muito superior, muito acima de um combatente do que, ó, sempre a imagem dele no fundo e uma cena meio de terror acontecendo na frente. Isso aqui é sensacional. E aqui aqui, ó, aqui mais uma vez ele lá no fundo e os gorilas aqui atacando um cara aqui, um velho aqui, muito bem. Bom, também dessa época, eu não posso deixar de falar aqui da edição que a Ebal lançou na época, né? O Origens dos Super-Heróis. Essa daqui é a terceira série da revista Lançamento. Esse é o número 4, que vinha com destaque em cores, né? Porque naquela época uma parte dos quadrinhos é publicado em preto e branco. E aqui nós temos a origem do Espectro, né? O Espectro, ele foi criado pelo criador do Super-Homem, né? Meu Deus, agora faltou a memória aqui. Foi criado pelo Jerry Siegel, né? Que é o criador, vem a ser o criador do Super-Homem. Um pouquinho depois do Super-Homem, ele criou o Espectro, para ver que o cara tinha muito talento, né? Tinha muita competência. Bom, então aqui, como eu dizia, aqui temos a origem do Espectro contada pelo Jerry Siegel, né? Que é bem interessante, bem dramática, né? Bom, cabe eu contar, né? Quase ninguém conhece o Espectro, a origem do Espectro é uma origem que é de 1940, um personagem de 1940, na época em que a máfia, os gangsters, a maldade estava, de uma forma geral, muito, nos Estados Unidos, muito focada na máfia, né? Nessas gangues, nessas entidades criminosas que tomavam conta dos Estados Unidos na época. As pessoas tinham muito medo
da maldade dessa gente, né? E aqui o personagem, que no caso, né, o ser humano, que depois vem a ser o espectro, ou recebe o espectro, aí vai ter muita coisa para a gente falar, mas é o Jim Corrigan. Né? O Jim Corrigan é um policial que persegue a máfia, persegue os líderes mafiosos, acaba sendo capturado, acaba sendo preso, e quando ele é preso pelos mafiosos, eles fazem uma coisa muito típica daquela época, né? Eu me lembro muito bem quando eu ouço falar hoje em dia, né? Alguns anos atrás falava do crime organizado, aquela coisa toda, se falava inclusive num método de morte terrível, que era o micro-ondas, né? Micro-ondas era você botar a pessoa dentro de pneus e botar fogo nos pneus com combustível, tal, uma coisa assim medonha. E nessa época era o chamado sapato de cimento. A pessoa era presa, era cimentada dentro de um barril, de um bloco, um caixote, acimentavam a pessoa ali dentro e jogavam ela ao mar. Né? E foi dessa forma, por isso que está aqui bem claro, aqui, ó, os 3 momentos aqui em que o Jim Corrigan cai aqui dentro da água, o barril já está estourado, ele ficou preso lá dentro, acimentado, ele morre, e aqui ele recebe uma convocação, que nunca teve uma explicação assim muito direta, né? Mas seria o criador, seria a voz maior da criação, tal, que chama o Jim Corrigan de volta à vida, agora com uma entidade muito superior, que é o espectro, tá? Que é essa figura aqui emblemática aqui. Eu, como um fã dos quadrinhos, ainda contextualizando, corri atrás dessa republicação aqui maravilhosa, que foi feita pela própria DC Comics no início dos anos 2000, não, nos anos 90, isso aqui é dos anos 90. E é uma minissérie, tá? Uma minissérie em 4 volumes, em 4 revistas, que contém todas as histórias do Espectro dos anos 70, a partir de 70 acho que é 72, eu vou olhar aqui daqui a pouco, mas é mais ou menos por aí. Nos anos 70, a partir de 72, 74, por aí. Então eles aqui fizeram essas 4 edições bem bacanas aqui, tal, contendo todo o material do Espectro. Mas eu confesso a vocês que essas capas aqui não são tão bacanas como as capas originais. As capas, eles refizeram as capas aqui, fizeram capas novas, e elas não são muito felizes, não. As capas originais que aparecem basicamente aqui nas publicações da Ebal são as mais bacanas, são muito mais impactantes, né? Eu acho até que por causa disso. Por quê? O que aconteceu é que essa fase do Espectro dos anos 70 foi depois tida como muito violenta, muito agressiva, tal. Mas isso foi nos anos 90, tá, gente? Apesar de que aquele negócio que eu falo, os anos 90 tiveram tanta violência nos quadrinhos, tanta coisa dura nos quadrinhos, que eu acho até que essas histórias do Espectro aqui não tinha nada mais de violento não, tá, gente? Muito mais violento é o que você lia, por exemplo, em Stormwatch, ou em Authority, ou como é que chama? Ou até o que veio depois, né? Várias coisas, Planetary, ou depois, vou sempre citar, né? O The Boys. The Boys é absurdamente violento, absurdamente fora de qualquer moral, de qualquer ética, de qualquer coisa. Essas histórias do Espectro aqui, hoje em dia, eu tenho certeza que elas não têm mais nada de tão agressivo assim não, tá? Só que é a justiça do olho por olho, dente por dente. Hoje em dia, não é nem justiça. Se faz violência, se pratica violência gratuitamente, até como uma certa apologia à violência propriamente dita, né? Se você for reler Stormwatch, se você for reler Authority, você vai ver muito mais violência do que tinha isso aqui, porque essa aqui ainda tinha uma justificativa. Quem era punido aqui pelo Espectro era punido por uma ordem superior e porque tinha praticado crimes bárbaros, crimes violentos, tá? Bom, mas nós vamos chegar lá. Eu quero falar um pouquinho mais, então acho que já contextualizei. Ele foi criado no início dos anos 40 pelo Jerry Siegel, né? E deixa eu até ver aqui, porque de cabeça às vezes o nome falha. E pelo Bernard Bailey. O Bernard Bailey desenhava o Espectro assim que surgiu nos anos 40. Nos anos 40, as histórias dele não duraram muito tempo, foi pouco tempo, porque o Jerry Siegel também não conseguiu
dar o tom correto às histórias do Spectro. O Spectro é um personagem como aquele que eu digo para vocês, que eu já falei, é muito poderoso, é poderoso demais. Então você trabalhar com um personagem quase divino, que o Spectro é um desses aí, né, que é quase divino, né? Eu até citei num outro vídeo em que eu não gosto de trabalhar com personagens quase divinos, Super-Homem, Thor, eu acho muito complicado trabalhar, a Fênix dos X-Men, né? Eu acho muito complicado. Mas o Spectre tá nessa pegada aí, essa pegada bem complicada de você trabalhar. Então, no início, quando o Jerry Siegel escreveu o personagem dele mesmo, ele botou o Spectre meio como uma coisa meio alegórica, combatendo personagens muito fantasiosos, mais ou menos do nível da fantasia, né? Mágicos, e gênios, e feiticeiros, e nessa pegada aí, tá? Muito no lado mitológico, místico, né? Entidades de outras mitologias, não sei o que. Então, ficou nessa pegada, praticamente numa fantasia permanente, tá? Em seguida, ele foi pego, aí eu já não me lembro mais por quem que escreveu, mais uma vez eu vou ter que recorrer aqui para poder me lembrar. Isso não durou muito tempo e ele acabou, começou sendo publicado na Morphin Comics número 52 e acabou terminando na All Star Comics. Depois ele foi ressuscitado como uma pegada ainda pior, muito pior, que ele passou a ser uma entidade, como se fosse o gênio da lâmpada, né? Ele era uma entidade que ajudava um policial, que tinha até um nome meio boboca, pop, não sei o quê. Isso aqui nem está nessa edição. Aí eu depois vou falar essa edição para vocês também. Nem está nessa edição. Como é que é o nome do personagem? Percival Pop. Percival Pop, pelo amor de Deus, né, gente? Então, logo depois da pequena fase do Jerry Siegel, veio essa fase aqui em que ele ajudava o Percival Pop, que é chamado Super Cop, super policial, e ele ajudava a resolver casos de mistérios policiais, né? Assuntos policiais, e ele aparecia no final para resolver o problema quando o policial se metia numa enrascada em que ele não poderia resolver, né? Isso aí realmente foi o fim do personagem, o personagem não durou muito e não deu certo. Depois dessa fase, vou fazer só uma pausa e vou mostrar esse volumão aqui, tá, gente? Esse volumão maravilhoso, que vem inclusive com essa sobrecapa aqui, ó. Vou mostrar aqui a sobrecapa. A sobrecapa é bem mais legal. É a sobrecapa, apesar que não é a melhor capa do Spectro, longe disso, na minha opinião foi mal escolhida também. É um omnibus, né? Omnibus, tá? Com essa sobrecapa aqui e esse volumão que tá aqui, ó, olha o tamanho do bicho. O volumão aqui com essa capa sem nada escrito, aqui só Spectro e aqui aquela cena clássica do homem sendo cortado pelas tesouras. Aliás, são 3 mortes aqui, que tem 3 mortes clássicas dos anos 70, né? O cara que é transformado em vidro, o cara que é cortado por uma tesoura e o cara que derrete todo aqui, tá? Mas são imagens novas, não são imagens da época, tá? Foram recriadas para esse álbum. Muito bem. Então, primeira fase de Jerry Siegel, não chegou onde devia. A segunda fase, pior, que desse policial, Percival Pop. Depois, então, o Schwartz, o John Schwartz, como é o nome dele? O Júlio Schwartz decidiu trazer o personagem de volta. Ele começou nos anos 50, tá? Já nos anos 40, teve essas 2 fases complicadas, e depois veio nos anos 50 a fase em que o Júlio Schwartz, que foi editor da DC Comics há muito tempo, estava ressuscitando vários personagens legais dos anos 40, né? Então ele trouxe de volta dos personagens da chamada Era de Ouro, né? O Flash, o Lanterna Verde, o Átomo, o Gavião Negro, etc. Ele estava trazendo, e trouxe também, decidiu trazer o Espectro de volta, com a ajuda da equipe que fazia o Gavião Negro na época, que era o Gardner Fox e o Murphy Anderson na arte, tá? O Gardner Fox resolveu ressuscitar a pegada do Jerry Siegel, ou seja, o Espectro voltou a combater coisas místicas e sobrenaturais, entidades místicas e sobrenaturais, muito distantes da realidade dos seres humanos, mantendo aquela mesma pegada.
e criaram um personagem e inventaram personagens inimigos para ele combater. Então voltou a ser uma coisa muito fantasia, muito distante da nossa realidade, do nosso dia a dia, da preocupação com os seres humanos. Era mais um combate entre ele e entidades espirituais, místicas, mitológicas, que pretendiam fazer alguma coisa de mal com o planeta Terra, com a humanidade e tal, mas ficava sempre num mundo muito fantasioso, tá? Com o Gardner Fox e com o Murphy Anderson. E a arte do Murphy Anderson, eu até acho uma arte boa, uma arte competente. Ele tem um traço mais realista. Depois eu vou mostrar na edição, outro vídeo, mas mais realista. É um traço legal, mas não tá longe de ser a melhor fase do Spectre. É mais ou menos retomar a fase do criador, do Jerry Siegel. E depois ele chega a ter até, além do Murphy Anderson, vem uma fase que ele chega a ser desenhado por um artista que eu respeito muito, que eu gosto muito, que é o Neal Adams. O Neal Adams, que vem a ser contemporâneo do cara que realmente definiu o Spectre para mim e me definiu um pouco como fã de história em quadrinho, que é o Jim Aparo, né? O Jim Aparo, Neal Adams, mais ou menos da mesma geração, né? E com um traço muito parecido, muito próximo. Só que o Neal Adams desenhou, se eu não me engano, escreveu e desenhou uma meia dúzia de histórias para o Spectre já no final da fase do Gardner Fox e do Murphy Anderson, com o Júlio Schwartz como editor, né? Que é muito importante, tá, gente? Eu sempre gosto de falar que o editor é muito importante, porque ele dá uma linha mestra para as histórias. Ele não só dá sugestões no desenvolvimento, mas também ele diz a partir de que ponto nós vamos partir, né? Muito bem. E aí o Neal Adams chegou a fazer uma fase em que o Espectro ainda fica muito dissociado do Jim Corrigan. Se no primeiro momento havia uma associação maior, o Jim Corrigan, o Espectro era o Jim Corrigan ressuscitado, né, por uma entidade superior, que é a fase do Jerry Siegel, depois isso aí se perde totalmente, porque há um problema muito grave com o código de ética, que não permitia nada um pouquinho mais violento, mas nada não podia ser violento na história do quadrinho, que limitou todo mundo, né, a partir dos anos 50. Então as histórias ficaram muito alegóricas, muito engraçadinhas, muito fofinhas, né? Não havia muito essa preocupação de analisar, de se preocupar com o mal, com a criminalidade, né? De uma maneira, logicamente, moral e eticamente adequada, né? Então, teve essas duas fases, depois teve as duas primeiras fases, depois teve a terceira fase, que é essa que eu estava falando aqui, com o Gardner Fox escrevendo, o Murphy Anderson desenhando e o Júlio Schwartz como editor, que também manteve essa separação de entidades entre o Jim Corrigan e o Espectro. Tá? Eles, na verdade, viviam dentro do mesmo corpo, mas eram duas criaturas completamente separadas, completamente diferentes, chegando até a criar uns momentos na fase do Neal Adams, desenhando e escrevendo, alguns momentos constrangedores, meio engraçados, em que o Jim Corrigan queria ter uma privacidade com uma determinada moça e não queria ter o Espectro ali dentro dele ouvindo, vendo, participando de uma certa forma. Então, isso aí causava uma fragilidade muito grande da história e continuava mantendo aquela ideia de um personagem muito pouco humano, com muito pouco drama, não tinha densidade, não tinha profundidade, não tinham várias facetas, não tinha nada. Era mais um herói que tinha um gênio na lâmpada, ele tinha alguma coisa dentro dele que na hora que a coisa complicava, ele libertava o Espectro ia lá e resolvia tudo com aquelas coisas sobrenaturais. E outra coisa, o Espectro nessa fase ainda brigava na base do soco, do pontapé, do golpe de karatê, aquelas coisas todas que não tem nada a ver com uma entidade nomeada por uma voz superior que tem um poder praticamente infinito, né? Nas histórias dessa fase aí dos anos 60, que aí já estamos na fase já dos anos 60, você vê umas histórias muito bobinhas, muito infantis, muito sem graça mesmo. Esse volume aqui, mais da metade dele são essas histórias da fase, que eu chamo assim, a fase número 3, né? Fase número 1 com o Jerry Siegel, a fase número 2 com aquele policial
bem engraçadinha, e a fase número 3, que é a que abre esse volume aqui, que mostra essas histórias com o Júlio Schwartz como editor, como o Gardner Fox como escritor e o Murphy Anderson como artista. Logo em seguida, na continuação, vem o Neil Adams, que começa fazendo arte e depois acaba até escrevendo histórias. Mas as histórias ficam sempre nessa coisinha bem simplesinha, bobinha, que acontece uma situação, um crime, alguma coisa, aí o policial vai lá tentar resolver e o espectro por trás vai ajudando. Eles, inclusive, dialogam, tem uma conversa entre o Jim Corrigan, tem conversas, tem diálogos entre o Jim Corrigan e o espectro, o que é bem chato, bem sem graça mesmo. Me parece uma série de outras coisas, né? Que me parece mesmo, né? O Aladim e a lâmpada, né? O Aladim e o gênio, né? Não fica legal. Bom, aí novamente, né? Encerramos aí a terceira fase, digamos assim, do espectro. Nós vamos então para a quarta fase, que a quarta fase é a que define o personagem, é a que me fez ficar apaixonado pelo personagem, essa fase. Quando o Joe Orlando, nos anos 70, vamos ver se agora que eu falo a data corretinha, o Joe Orlando, nos anos 70, 5 anos depois, o Joe Orlando deixa eu ver se eu vejo a data do quadrinho. Desculpa aí, gente. No quadrinho, ele pega e traz o espectro em 1974. Aí agora estou falando da data certinha. Em 1974, ele começa a fazer ele traz o espectro para a revista Adventure Comics. Adventure Comics no número 431. Mas uma revista que era uma revista muito forte, que lançou o Super-Homem, né? Adventure Comics. Então ele traz ele como um escritor que tanto o Joe Orlando quanto o Michael Fletcher, que é o escritor convidado pelo Joe Orlando, são originários dos quadrinhos de terror. Então, alguns elementos começam a contornar o que seria esse grande espectro aí de 1974, que vai durar até 1988, por aí. Que é um espectro que é uma entidade realmente, definitivamente, não tem mais, acabam os confrontos físicos, o espectro não entra mais em confronto físico, trocar soco, porrada, pancada, tiro, nada disso. O espectro é uma entidade superior abstrata. Mas isso surge basicamente por causa disso, porque o Joe Orlando e o Michael Fletcher são escritores que vêm dos quadrinhos de terror, que faziam muito sucesso nessa época. E eles querem imprimir, eles querem um personagem de super-herói para ter uma pegada um pouco mais de terror, trazer um público que gosta dessa. E o espectro é absolutamente perfeito para essa história. E para os dois vem, então, um artista que definiria, aquele negócio que eu digo, né? É uma conjuntura de astros. As coisas não acontecem porque um é bom ou porque, sei lá, o momento é apropriado. Não basta. Você tem que ter uns 3 caras bons, mais um momento apropriado e mais uma série de circunstâncias para construir um grande negócio, né? Um grande título, uma grande história, etc. Muito bem. Então, Joe Orlando, e um detalhe que é tipo assim, a gota d'água para disparar o espectro nesse sentido incrível que é o dos anos 70. Que foi o de Orlando passar por um momento muito grave, muito constrangedor, muito complicado, em que ele foi assaltado. Ele, né, passou por uma situação de crime, sentiu toda aquela impotência, né, que todos nós que já passamos por alguma coisa assim do tipo, né, seja qual for, desde um assalto até um crime mais brabo, com violência, com morte e tudo mais, e aquilo ali traumatiza a pessoa de tal forma que ela às vezes tenta desaguar em na arte dela ou em outro campo qualquer, né? De preferência da maneira mais suave possível, né mesmo? Não vai se tornar um bandido, né? De certa forma, isso que eu estou falando tem muito a ver com a criação do Batman, não é mesmo? O Batman é um resultado de um trauma muito grande de um menino, né? Que presenciou a morte dos pais dentro de um assalto. Uma coisa extremamente dramática, extremamente poderosa e que realmente justifica a criação daquele vingador incrível que é o Batman, não resta dúvida nenhuma. Eu acho que do universo dos famosos
da DC Comics, o personagem que tem mais densidade é o Batman, claro que é, né? Mas eu acho que o Batman, como um produto de marketing muito forte, muito comercial, acabou ficando muito deturpado, muito mexido. É lógico que o Batman tem histórias incríveis, sensacionais, mas o personagem já sofreu muito com o comércio, né? Não só o Batman, mas o Homem-Aranha, o Wolverine, o Super-Homem, né? Tudo isso aí já sofreu muito. O Espectro está mais virgem nesse sentido. Então, voltando a falar, nos anos 70 e 74, o Joe Orlando passa por essa situação, traz com ele o Michael Fletcher, que é um escritor de histórias de terror, e consegue o Jim Aparo para desenhar as histórias do Espectro. Depois eu vou mostrar o volume, num outro vídeo eu vou mostrar o volume. E aí a coisa funciona incrivelmente, apesar de ter entrado... Mas é aquele negócio, é o bacana desse momento, né? Ele entra contestando o código de autoridade que havia, aquele código de censura muito forte que entrava nos quadrinhos ainda nos anos 70, né? Começou lá nos anos 50 e invadiu até os anos 70. Mas aí nos anos 70 começam a surgir alguns autores que vão dizer, não, chega, vamos começar a falar a realidade, vamos começar a abordar temas mais humanos, mais atuais, dramas que estão no nosso dia a dia, né? Nesse momento você tem várias mudanças acontecendo nos quadrinhos. O Homem-Aranha, por exemplo, Peter Parker, começa a abordar a questão das drogas na história em quadrinho. E você tem, por exemplo, aquele momento incrível da dupla Lanterna Verde e Arqueiro Verde, que também vem abordando as drogas. E, paralelo a isso, sem tanta propaganda, o Espectro vem fazendo um combate ao crime, como muita gente já naquela época gostaria que fosse feito. Uma coisa que intimidasse o criminoso, que se o criminoso, aquela pessoa que pretende se transformar em criminoso, veja um exemplo e diga assim, não, por ali eu não vou não, porque o negócio é feio, eu vou me dar mal, eu tenho que ter, as pessoas voltarem a ter medo de cometer crime, tá? É mais ou menos o que o Espectro traz nos anos 70. E que muita gente, né, já com uma mentalidade meio enviesada, já diz assim, não, isso é muito violento, o criminoso é uma vítima da sociedade, então, assim, lógico. Existem crimes, o crime do roubo simples, que a pessoa rouba para comer, tal. A gente entende que aquilo ali é um resultado de uma pessoa que está num caso de extrema miséria, de extrema pobreza e quer sobreviver. Claro, mas a pessoa que mata os outros, ela já deixou de ser uma vítima da sociedade. É uma pessoa que tem uma índole ruim, né? Ele já vai para um lado mais perigoso. E muitos crimes são tão elaborados, são tão chiques, tão sofisticados, que você não pode de forma nenhuma atribuir a pessoas que estão sofrendo, que estão passando por um momento de dificuldade. Não, não tem nada disso não, gente. Os grandes assaltos a bancos, né, com pessoas mortas, roubo de carro forte, com armas pesadas, né, assassinato de concorrentes no mercado, né? Você vai elimina um concorrente de uma forma violenta, né? Então, tudo isso daí não tem nada a ver com vítima da sociedade. Não tem nada a ver, porque, inclusive, em determinadas situações são milionários, né? Toda a máfia, o crime organizado, aquilo ali não é vítima de sociedade nenhuma, isso é o óbvio. Né? São criminosos que têm no DNA uma coisa de maldade. Não adianta de partir do ponto de que todo ser humano é lindo, maravilhoso, sensacional, porque a gente sabe muito bem que não é. Né? Quantos ditadores proliferaram e proliferam pelo mundo fazendo atrocidades, maldade gigantesca, Mao Tse-tung, Stalin, o próprio Hitler, e daí vai, né, um monte de gente que a gente não pode atribuir a vítima da sociedade, tá? A gente não tinha nada de vítima da sociedade. Então é isso que o Michael Fletcher, como escritor da história, inspirado pelo Joe Orlando, resolvem colocar no Espectro entre 1974, vou ver quanto tempo durou essa fase incrível do Espectro, para mim é extremamente emblemática. Ela começa em 1974, em janeiro, fevereiro, que a edição era bimestral, tá? Então, janeiro de 74, e ela vai até... ela vai efetivamente até 1975.
é bem curtinho, é entre o 431 e o 440. Não chega nem a 10 números, né? É 10 números, são 10 números dessa fase incrível que é em Adventure Comics. Tem também uma história no meio de The Brave and the Bold, né? O Bravo e o Audaz, né? Como a gente traduz aqui no Brasil. Mas que vai ter. E depois, em 88, tem ainda uma história escrita pelo Michael Fletcher, ressuscitando, né? O Michael Fletcher e o Jim Aparo fazendo essa história na mesma pegada, né? Nessa pegada, logo na primeira história, começa. E outra coisa, a narrativa é bem interessante, né? Porque ele começa como se tivesse. Por isso que eu digo que é a narrativa adulta. No primeiro quadro, a primeira página, deixa eu ver se eu mostro aqui uma paginazinha, só para já dar uma ideia da coisa. Na primeira página, logo de cara, ele mostra um momento crucial da história. E depois, então, ele começa a narrar a história propriamente dita. É assim que ele faz essa abordagem, que é bem interessante isso, né? Logo no primeiro momento, isso é óbvio, só que é a primeira página. E aqui o que acontece logo na primeira história? Só para ter uma ideia, tá aqui. A primeira história, a capa da primeira história, tá aqui a capa. Belíssima capa, o cara derretendo ali, e aqui a primeira página que chega a ser ainda mais poderosa do que a capa. O espectro gigantesco ali como uma entidade e um avião voando na direção dele. É porque houve um roubo a um carro forte, os três, acho que são 3 ou 4 assaltantes, eles roubam um carro forte, matam os policiais sem a menor necessidade, já é com requinte de crueldade, depois matam outras pessoas e para sobreviver um deles foge de avião. Então você vê, aí o Spectro faz a justiça do jeito dele, muito particular, muito próprio, muito bem criado pelo Michael Fletcher e melhor desenhado ainda pelo Jim Aparo. Depois, quando eu mostrar a edição, vocês vão ver mais detalhes do que eu estou falando aqui. Mas então a justiça do Spectro é sempre no sentido do olho por olho, dente por dente. Você foi extremamente mal, você matou pessoas de forma completamente desnecessária e brutal, tá? Então você vai receber a justiça do Spectro. O Spectro não dá um soco, não dá um pontapé, não dá chute, não tem golpe de karatê, não tem nada disso. Ele, inclusive, outra coisa muito legal é que os diálogos do Spectro são muito mais interiores. Poucas vezes ele está falando com o criminoso, pouquíssimas vezes. Ele está ali para aterrorizar o criminoso. Primeiro ele aterroriza o criminoso, depois ele pratica a justiça dele. Mas quando o criminoso vê a aparição do Spectro, aquele fantasma incrível, gigante, que no olho dele não tem brilho, né? É o que eu costumo dizer, né? O olho dele não tem brilho. Você sabe que o seu destino está traçado. Apenas ele vai definir qual vai ser o julgamento correto. E geralmente ele usa de uma justiça meio poética. Ele usa que é usar algum elemento da cena ou algum elemento do crime perpetrado, né? Da arma do crime perpetrado, ele faz com que o vilão tenha o mesmo destino, um destino justo, tá? Logicamente, para os anos 70, isso foi muito chocante, foi diferente. Como foi muito chocante o Homem-Aranha abordar a questão das drogas, o Arqueiro Verde e o Lanterna Verde abordarem uma série de mazelas sociais, porque não é só a questão do Ricardito, do parceiro mirim do Arqueiro Verde que se revela um drogado, mas também uma série de problemas sociais que eles abordam numa viagem pelos Estados Unidos. Eles vão abordando problemas sociais americanos. Então, naqueles anos 70, isso tudo aí foi muito emblemático. Tanto o Homem-Aranha, o Arqueiro Verde, o Lanterna Verde e o Espectro, que foi deixado de lado e continua sendo deixado de lado, tá? Eu acho duas coisas. Primeiro, que seria muito bom, mas muito bom, que a Panini acordasse e lançasse só esse momento do Espectro, entre 74 e 75, talvez trazendo a historinha de 88, também fazendo uma ediçãozinha bacana, porque são 12 revistas, isso não é nada para a Panini, uma edição bem bacana com essa fase que eles podem até chamar de polêmica, né, de sei lá, contraditória, alguma coisa do tipo, mas é uma fase sensacional, com uma arte espetacular. Há bem pouco tempo, eles lançaram uma edição do Aquaman, lá dos anos 70, desenhada pelo Jim Aparo. Eu até fiquei feliz. As histórias são bem fraquinhas, a história é muito fraquinha, é bem sem graça, essa edição do Aquaman
com a arte do Jim Aparo, mas eu tive que comprar, porque eu sou um grande fã da arte do Jim Aparo. Aí você dá aquela folhada, lê a história como se você estivesse vendo um filmezinho bobinho e tal, mas aprecia bastante a arte do Jim Aparo. Aqui no Espectro, entre 74 e 75, com a história do Michael Fletcher, com a editoração do Joe Orlando, você vai, então, aí vai babar, porque a história é legal e a arte é absolutamente espetacular. E seria muito melhor ainda se o selo Black Label, que é do quadrinhos para adultos da DC Comics, viesse com histórias do Espectro dentro daquela pegada dos anos 70, dessa fase aí do Michael Fletcher, Jim Aparo, Joe Orlando. Seria muito bom, ou então que logicamente um autor mais novo, né, um Tom King da vida, né, que o Tom King pegasse essa fase, ele se inspirasse nessa fase e escrevesse novas histórias para o Espectro. Seria absolutamente sensacional. É um personagem incrível. Outra coisa que eu também não posso deixar de falar. Nesse momento, o Espectro e o policial Jim Corrigan são absolutamente a mesma pessoa. Absolutamente a mesma pessoa, tá? Eles não dividem um corpo, não saem de dentro de um... Não. Quando o Espectro surge, o Jim Corrigan desaparece. Na mesma hora desaparece. Quando ele volta a ser o Jim Corrigan, ele traz para o Jim Corrigan um drama pessoal extraordinário, porque ele é um morto. Ele sabe que ele está morto. Inclusive, ele tem uma moça que se interessa por ele, a Gwendolyn Sterling. Não sei se ela é Gwendolyn, mas ela é Gwen Sterling. A Gwen Sterling, que é filha de um cara que é morto numa das histórias dele, um magnata lá, um milionário lá que é morto na história dele. Ele vai tentar resolver o assassinato do pai dela e ela acaba se apaixonando por ele. E aí é um grande drama, porque ele tem que dizer não para ela o tempo todo. Ele diz não para ela o tempo todo, ele, de certa forma, maltrata ela para que ela não fique apaixonada por ele, porque deixe de gostar dele, porque ele sabe que ele não existe, ele é um morto, né? Então, olha só, olha que bacana, tá? Finalmente, um personagem da DC Comics ganha um grande drama, como já tinha aí o Tony Stark com o problema do coração, depois com a bebida, o Matthew Murdock, primeiro com o problema da cegueira, né, que já é suficiente, e depois outros dramas que são colocados por Demolidor, e por aí vai, né? Então, aí sim, o Espectro ganha um outro espectro, ele ganha, né, uma densidade, uma profundidade muito superior ao que ele já tinha tido em todo esse tempo. Depois, até nos anos 80, ressuscitaram o Espectro, mas, mais uma vez, ele foi usado para combater entidades místicas e entidades mitológicas e umas coisas sobrenaturais, para combater um guerreiro do sobrenatural, em detrimento da preocupação dos anos 70, em que era ele combatendo o crime humano, a maldade humana, e de uma maneira, né, com a famosa lei de Talião, do olho por olho, dente por dente. Tá bom, gente? Então fica aqui esse grande papo aqui sobre um dos personagens que eu acho mais fascinantes dos quadrinhos, mais mal explorados, porque basicamente ele tem apenas 10 ou 12 histórias que eu considero realmente excepcionais, mas essas histórias são realmente antológicas. Eu espero muito que a Panini desse lance um volumezinho caprichoso, capa dura, tal, com a fase Joe Orlando, Michael Fletcher e Jim Aparo aqui, com tudo deles, todo o material deles num volume só. Tá bom, gente? Fica aqui esse papo. Se você gostou, gostei. Não gostou? Não gostei. Até a próxima.